Então, assim fica mais fácil da gente entender o que é essa caminhada evolutiva. Então, junto, eu com a minha consciência, estou levando junto comigo milhões ou bilhões de consciências embrionárias, alguns milhares de consciências rudimentares, consciências conservativas também, porque os elementais... Diga, Neuza. Por favor, Lidiane Silveira. Lidiane. Então, cada órgão do meu corpo também tem uma consciência que está regendo a conservação e a manutenção desse órgão. Então, como consciência inteligente aqui, eu conduzo milhares ou milhões de outras consciências em evolução. Da mesma forma, tem-se essa ideia do Cristo planetário, dessa consciência que tem o planeta Terra como seu corpo. E nós fazemos parte do corpo desse ser angelical, ou desse arcanjo, ou desse ser crístico que usa a Terra como seu corpo de evolução. E daí para cima também, a gente pode extrapolar, né? Um espírito solar, como a teosofia chama de logos solar, que utiliza o sistema solar como seu corpo de evolução. E outros que controlam as galáxias e assim por diante, né? Então a gente não sabe onde termina isso, onde vai chegar lá em o que a gente chama de Deus, né? Que seria o ponto máximo dessa nossa caminhada evolutiva, chegar o mais próximo possível de Deus. Então foi só para abordar um pouquinho esse tema de evolução. Eu trago bastante material aqui do Chico Xavier, quando encarnado ele psicografou principalmente de Emmanuel e de André Luiz. E nesse livro aqui temos notícias dele já do outro lado, através de Samuel Gomes, da editora do Fô. O nome do livro é Notícias de Chico. Tem também em e-book, quem tiver interesse em ler na íntegra. Então ele fala muito do que está acontecendo agora, dessa transição planetária, tanto na parte espiritual quanto no nosso ambiente material. O que está sendo feito com relação a essa transição planetária. Eu retirei alguns trechos aqui interessantes para a gente abordar. Muitos pensam que a regeneração da Terra é uma realidade distante e que o trabalho de transformação moral pode esperar, mas estão enganados e, como as virgens loucas, podem ser surpreendidos percebendo tardiamente que não possuem o óleo necessário para acender a própria candeia e fazer luz para seus caminhos. É natural que haja desespero e desorientação por parte dos espíritos perdidos e conturbados, ao saberem que os limites se tornam cada vez maiores para levarem adiante suas intenções infelizes, já que a porta está sendo fechada para a maldade na Terra. Então a transição já está em curso há algumas décadas, só que não é também algo como um interruptor que se desliga. Isso é gradativo. Então, dessas bilhões de almas ou de espíritos que fazem parte do planeta Terra, aos poucos, quem não está de acordo com a nova proposta de vida, de experiência aqui na Terra, vão sendo deslocados para outros orbes, para terem suas experiências em outros locais. Isso se dá de forma gradativa. Em ambientes de resgate, de socorro espiritual, tanto o SEPA quanto todas as casas espiritualistas auxiliam nesse processo de limpeza, de socorro, de resgate dessas almas
que se atenderem à nova proposta de regeneração da Terra vão continuar aqui. Quem ainda se compraz na maldade, em todas essas coisas erradas de se dar bem em detrimento dos outros, né? Essas consciências não poderão mais reencarnar aqui, e não por uma proibição, e sim por uma impossibilidade vibratória. Eles vibram numa energia tão carregada de energias deletérias, densas, que a mulher não consegue gerar um corpo, um embrião, por exemplo, para esse espírito conseguir comandar. A energia dele é incompatível, ele não consegue mais reencarnar nesse plano aqui. Então, nesse tempo, devemos evitar as reações impulsivas diante do desrespeito e o desamor alheios. Emoções essas que nos ligam à caminhada evolutiva no reino animal. E a exemplo do divino amigo que ele fala de Jesus, oferecer a outra face, o que representa agir com o que possuímos de melhor, em benefício da paz e da harmonia, procurando ser um dos poucos escolhidos diante dos muitos que foram chamados para viver nesse momento fundamental de mudanças. Então, procurar evitar se ligar nessa onda de violência, de abusos que tem por aí, porque foi dada a última oportunidade para essas almas, para esses espíritos que estão aqui na Terra, tanto para que se libertem, que deixem o planeta Terra, quanto para que eles tenham também uma oportunidade de se modificar, de quererem continuar aqui. Mas a maioria deles, como não existe mágica, tem dificuldade nisso e acaba dando vazão ao que fizeram até então, né? A se aproveitar dos outros, a não respeitar. Então não nos cabe mais ficarmos sentados de braços cruzados e esperar que as coisas aconteçam do lado de fora, aguardando sermos beneficiados pelas ocorrências do mundo. Nela, o sentimento e a percepção de si mesmo seriam a forma mais eficaz de aprendizagem, onde os conhecimentos adquiridos, que fundamentaram as bases da mente humana até hoje, dariam lugar ao sentir, viabilizando o entendimento real de que somos espíritos imortais. Sentir que somos espíritos é diferente de saber que somos espíritos. Então a gente tem muito o estudo, o conhecimento, a lógica, e pouco a vivência. Tanto é que a gente sabe da reencarnação, por exemplo, mas quando um parente nosso desencarna, a gente quase que entra em desespero, né? Porque o que a gente sente é diferente do que a gente sabe. E o nosso trabalho aqui é igualar essas duas questões, trazer o sentir para o mesmo nível do saber. E como isso é difícil, esse trabalho é moroso e exige um esforço de nossa parte, a gente prefere sempre buscar mais informações, sempre querer saber mais e mais e esquecer esse outro lado de regular o nosso sentir. Isso se faz através do autoconhecimento. Eu preciso entender como eu funciono, eu preciso entender como funciona o meu psiquismo, como foi retratado ali no filme Divertidamente. Então, o que são essas influências que estão no meu psiquismo? Como eu faço para lidar com o que está aí? Como eu faço para evitar que novos desajustes ou desarmonias continuem acontecendo a partir de agora? A busca do conhecimento estava sendo deslocada para dentro de cada um, local onde está o fundamento real do reino dos céus, apresentado pelas palavras e exemplos de Jesus. Então eu tirei trechos aqui do livro, e aqui ele está falando de um grupo de pessoas, né, que estava sendo orientadas a esse autoconhecimento, né? O objetivo maior era o de dar contribuição espiritual silenciosa, abrindo novas linhas de desenvolvimento do Consolador, mais sentido do que raciocinado. Ou seja, sentir, trazer o sentir para junto da razão.
buscando menor dependência dos encarnados para com os espíritos desse lado da vida, pois já se encontravam em condições de dar passos mais largos em direção à sua liberdade plena. A partir do momento em que se estabelecesse a maturidade pessoal, encarnados e desencarnados caminhariam juntos com a mesma possibilidade de realizações espirituais. O Espiritismo concluiu o período do despertar do homem pelos conceitos teóricos e, acionando seu potencial divino, promovia sua espiritualização pelos campos dos sentimentos nobres, reerguendo-o da condição material que o limitava. Então, até então, a gente teve essa busca de conhecimento, de entendimento de como tudo funciona. E o momento atual, o plano de regeneração, é botar esse conhecimento em prática. Eu conhecereis a verdade vos libertará. O lá do portal de Delfos, conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. Ou só vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então isso está dentro de cada um de nós. E a gente quer procurar fora, vai buscar fora. A ciência está procurando encontrar vida lá em Marte, mas não conseguiu ainda perceber vibrações da vida espiritual aqui na própria Terra. No próprio lado não conseguiu ainda perceber isso. Porque não tem instrumentação material para ver. Porque você não pode, com um instrumento material, ver algo que não é material. São em objetos diferentes, as metodologias têm que ser diferentes também. Mas como isso é muito subjetivo, não tem essa mesma instrumentação científica, cai no descrédito, né? Então, precisa mudar a mentalidade de toda a população para que a gente comece a dar mais atenção ao lado vibratório, energético, espiritual. Agora a gente já sabe que existem essas vibrações, né? Um celular aqui está recebendo vibrações que a gente não percebe, não consegue apalpar, a não ser com instrumentos específicos que conseguem medir essa frequência, essa intensidade desses sinais. Da mesma forma, a gente vai começar a perceber outros sinais muito mais sutis que comandam a nossa vida, via de regra. Então, por enquanto, a gente ainda não consegue perceber o material que compõe um pensamento. E a gente está a caminho de conseguir perceber isso. O pensamento é material. Ele é formado por vibrações, como um sinal, como uma onda de rádio, de celular, ou qualquer outro sinal que é emitido, mas numa frequência que a gente, com os instrumentos atuais, não consegue perceber. E nós somos influenciados diretamente por essas formas, pensamento, por esses pensamentos. Então, um pensamento do meu cônjuge pode interferir no que eu estou fazendo da minha vida. Eu posso estar captando esse pensamento e acho que ele é meu, e por achar que é meu, eu não faço uma análise para ver se ele é bom ou não. Então, a gente está envolto em energias que desconhecemos ainda, mas que têm uma influência enorme na nossa vida hoje. E eu me perdi agora aqui. Último. O aprendizado da doutrina de luz se dará a partir dos registros vivos do nosso próprio ser, no estudo de si mesmo, como a escrever o livro espiritual de nós mesmos. Então, até então, por conta do plano de provas e expiações, a lei de causa e efeito, a gente não tinha tempo para se dedicar a esse autoconhecimento. A gente estava aqui apenas com esse ping-pong de causa e efeito, tentando deixar de ser egoístas, de sermos orgulhosos, tentando respeitar o outro, tentando compreender que não somos melhores que o outro, independente da posição que a gente ocupa nessa existência. Então foi nesse sentido de aprendizado. E agora a gente está
tendo tempo e oportunidade de começar a olhar para dentro de nós mesmos e começando a entender que tudo que a gente fez no passado, nesse plano de provas e expiações, está vibrando intensamente no nosso psiquismo e nos influenciando muito, quase que determinando o que a gente está vivendo hoje. Aqui ele está falando do Emmanuel, que o Emmanuel está encarnado desde 2013, então deve ter aí 16 anos hoje. Era interessante notar as características de força e personalidade que se imprimiam na nova persona do meu mentor. Ó. E aqui ele separa, ó, nova persona, uma nova personalidade. Não é o Emmanuel que está reencarnando. Está se criando uma nova personalidade de experienciação, da qual o Emmanuel vai ser uma das personalidades que o influenciarão. Walter, Oi. e agora, como ele vem reencarnado e com o conhecimento espírita que ele já teve, ele vem melhorado, né? Com certeza, né? Sim, segundo relatos do próprio Chico, ele tá bem consciente, tá bem direcionado para essas questões, ele já traz a nível intuitivo todo esse conhecimento. Mas ele construiu, isso não veio de graça, né? Sim. E vai continuar construindo. Sim. O período de crise pelo qual o planeta passa visa mudar o padrão dos valores em todos os setores da sociedade, promovendo a melhoria na qualidade de vida no plano físico, que atingirá características similares às que hoje regem as colônias espirituais mais próximas da Terra, nos campos de espiritualização. Então, essa crise é para mudar o padrão de valores, ou seja, é a lei da destruição. O que está aí precisa ser destruído para se criar algo novo. Não destruição em forma de catástrofes, mas destruição desse pensamento, dessa forma de agir, de ser, de viver, do jeitinho brasileiro. Então, de todo mundo entender que o se dar bem em cima do outro, o levar vantagem em cima do governo de uma outra pessoa, não faz bem mais para a gente. E a gente começa a se libertar dessa forma de vida, de viver dessa forma. A gente vai começar a prezar os valores da honestidade, da integridade, independente se os outros estão fazendo. E muita gente faz, porque foram abertos os portões umbralinos, digamos, todo esse povo para poder ser degradado daqui. A melhor forma é eles encarnarem e no desencarne, porque daí estão de forma inconsciente ali, aí são degradados. Então o que a gente está vendo por aí de animalidade é essa limpeza final que está sendo feita no planeta. E esse pessoal que ainda se compraz nisso não poderá mais continuar aqui. A condição de dependência espiritual caracterizada pelas mentes infantis não será mais o perfil dos homens que, estando amadurecidos no âmbito coletivo, serão espíritos mais responsáveis e independentes quanto ao que devem fazer em relação a si mesmos e aos compromissos que a vida lhes apresentar. Então a gente precisa sair dessa condição espiritual de mentes infantis, de estar só pedindo e continuando a fazer as mesmas coisas, né? Como o Chico Bento lá, queria ir bem na prova e estava rezando. Deve rezar sim, mas vai estudar também. E a gente quer mudanças na nossa vida e a gente continua fazendo as mesmas coisas. Então realmente a gente ainda tem uma forma de agir infantil. A gente ainda não assumiu as rédeas da nossa vida, não assumiu a responsabilidade nossa. Muitos desses precisarão renovar as concepções e métodos com os quais trabalharam anteriormente, visando maior acerto no desenvolvimento da mensagem esclarecedora e consoladora de uma doutrina mais livre e ecumênica. Então, aqui ele fala em doutrina ecumênica, da gente se libertar desse separativismo, de achar que essa religião é melhor que a outra. Isso é um conhecimento universal.
Ele está no início de todas as grandes religiões, na ideia de fazer ao outro aquilo que você gostaria que te fizessem. Então, a separação fomos nós, como homens, como humanidade, que impusemos às religiões depois que o profeta ou a pessoa responsável por trazer aquele conhecimento implantou. Porque Jesus não criou nenhuma igreja, ele simplesmente, ao ar livre, ele dava os ensinamentos dele. E nós, como homem, a gente pegou aquilo, engessou e começou a fazer daquilo ali uma forma de, geralmente, de ter poder, né? Nós, né? A gente não pode apontar o dedo para ninguém, porque foi a gente que criou essa história que a gente vê aí, né? Então nós temos essa tendência de pegar algo, empacotar, porque daí a gente não precisa mais pensar, né? A gente não precisa se dar o trabalho de evoluir, de crescer, de raciocinar. Então a gente pega algo, fecha aquilo, empacota, é isso aqui, pronto e ponto final. Tanto é que antes de Jesus já tinha essa forma de viver, né? O judaísmo não aceitou Jesus como o Messias prometido, né? Depois o próprio Jesus falou que ia mandar o Consolador. Veio o Consolador e a igreja não aceitou como Consolador. E próprio Kardec, no Espiritismo, falou que o Espiritismo ia evoluir, iam ter muitas pesquisas ainda, e quando vieram essas pesquisas, quem estava coordenando o Espiritismo, pelo menos uma grande parte desse pessoal, não aceitou essas mudanças. E dentro dessa mudança, que aqui a gente chama de apometria, existiram outras mudanças, aplicando a apometria em outro campo, e quem estava nesse campo da apometria também não aceitou essa mudança. Veja como é complicado isso. A gente assume um conhecimento, acha que aquilo é tudo, empacota aquilo e não quer mais saber de nada. Então é complicado o que a forma como a gente vive. Eu, quando pequeno, antes de ser adolescente, eu pensava assim, por que a vida é tão curta, né? No máximo 100 anos. Não é injusto isso? A gente tem que trabalhar, construir, formar uma família e só viver 100 anos. Agora eu vejo que 100 anos às vezes é muito, né? A gente precisa quebrar esse engessamento que a gente faz dos nossos pensamentos, da forma de ver a vida, das nossas verdades temporais que a gente tem. Precisa realmente desencarnar e vir com uma nova proposta de aprendizado, porque senão não existiria evolução. Se a gente tivesse uma vida aí como Matusalém, de quase 1000 anos, né? A gente estaria muito atrasado ainda, porque a gente não se permite essa evolução. A gente tem uma verdade temporal e acha que aquilo é eterna. E a gente fica brigando com o outro que tem uma verdade diferente. Eu tenho um slide, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que representa esse ponto de vista. Então a verdade é uma só, mas cada um está vendo de um ângulo, né? Quem está vendo daqui é o 6, daqui é o 9, e os dois vão ficar brigando, dizendo que a verdade dele é o 9 e o outro está errado. E a gente não consegue compreender que existe algo mais do que a gente tem no nosso conhecimento, e isso impede a gente de crescer, de evoluir. Deveria colocar um 8 lá. Mas o objetivo é a gente quebrar esse padrão de engessamento, né? De não perceber algo a mais, né? Então, digamos que Deus seria um cilindro, né? Mas quem está vendo Deus desse ponto aqui vai dizer que é um círculo. Quem está vendo Deus desse ponto aqui vai dizer que ele é um quadrado. E a religião do quadrado vai brigar com a religião do círculo. E as duas estão certas. Só que estão vendo Deus de um ponto diferente. E a gente fica nessa briga eterna, não compreendendo que pode haver algo além do que a gente está percebendo. A gente ainda é muito presunçoso nisso, muito orgulhoso, não aceita algo que a gente não possa ter percebido.
Então Deus é circular, Deus é retangular e, além disso, ele é um cilindro também, uma forma, numa dimensão além dessa que a gente consegue perceber aqui. Então ficar brigando para ver quem tem a melhor definição de Deus é algo de tempo desperdiçado, porque a gente aqui nesse plano não tem condições de conceber algo próximo do que seria Deus, né? A primeira questão do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E a gente tem essa ideia de um Deus antropomórfico, né? Um homem velhinho de barbas brancas sentado num trono e apontando o dedo. Você vai sofrer, você vai se dar bem, você vai ser rico, você vai ser pobre. Então, porque é mais fácil a gente aceitar que está alguém determinando do que eu sou responsável pelo que eu faço. Se eu sou pobre, eu tenho que me responsabilizar por isso. O que eu andei fazendo por aí, que agora eu estou nessa pobreza, mesmo trabalhando muito, eu não consigo me libertar disso? O que eu fiz lá no passado que está me prendendo nessa vibração, né? Então, aí eu preciso assumir a responsabilidade de que eu sou responsável por estar vivendo nessa condição adversa. Mas é mais fácil a gente sentar, reclamar e dizer que Deus é o culpado, né? Então, a resposta dessa questão é: Deus é a inteligência primária, né? Inteligência, causa primária de todas as coisas. Mas o que é, realmente, a gente não sabe. Só sabe que é uma inteligência, é algo que criou isso tudo aí, que funciona, que tem leis que regem todos os departamentos da evolução, que funcionam perfeitamente bem. Agora, a gente ainda está muito longe desse Deus aí para ter uma ideia do que ele é. Do que não é ele, né? Porque não é uma pessoa, né? Bom, Oi. quando você colocou no Caibalion, eu fui pesquisar, né? E ele é muito interessante nesse sentido, da criação, né? Da parte inteligente. Quando ele falava, o Caibalion fala sobre as 7 leis, né? E as 7 leis é o mental, tudo que você fala aqui, né? Correspondência, vibração. Então é muito, muito legal em termos de conhecimento de leis, assim, sabe? Eu acho que para a gente entender o que é, né? Porque existe o que é Deus, é entendendo as leis. Exatamente, que é o que a gente tem de contato. Então, se eu tenho contato com a lei, pelo menos a lei eu posso tentar entender, né? Quem criou essas leis, aí já não... E quando a gente entende as leis, e quando a gente começa a seguir as leis, a gente começa a entender que existe alguém que criou isso, que ele harmoniza. E só existe harmonia. Ou você, se você está fora, você não está em harmonia, ou você não conhece. Exatamente. Eu achei o Caibalion, assim, para mim, né, particularmente para mim, fantástico. Conhecer as 7 leis. É porque a gente sempre reclama, né? Que Deus é esse? Por que eu estou vivendo isso? O que eu fiz para Deus? Joguei pedra na cruz, né? Você está achando que vem um castigo de fora, e não compreendendo que existe uma lei. Se você foi contra ela, você vai sofrer as penalidades dessa lei. Não é que Deus é rigoroso, é rancoroso, não. Ele criou a lei para te reger a tua evolução. Se você seguir essa lei, você vai ter menos dificuldades. Se você for contra ela, você vai estar nadando contra a corrente, vai se cansar e não vai sair do lugar. Então, ele não precisa estar, digamos, cuidando da vida de cada um de nós. São leis que regem o nosso crescimento. Porque, só continuando um pouquinho, porque tudo no nosso universo é dual, né? A gente conhece o mal ou o bem, porque existe um no outro, né? Tudo é dual. O único, só Deus, né? Para nós chegarmos a atingir qualquer coisa que seja uno, porque o nosso nível de consciência, a gente só consegue perceber algo pelo seu oposto. Isso. Então, se a gente vivesse sempre, por exemplo, a respiração, para quem pode ficar sem respiração de vez em quando, é algo que ela conhece. Para a gente que respira normalmente, isso é algo automático. Você não está sabendo, nossa, eu estou respirando agora, que legal, né? Para isso é algo normal, você vive isso. Então, as experiências que a gente tem aqui ainda precisa dessa dualidade para chamar a nossa atenção. Mas vai chegar um ponto que a gente vai se libertar da dualidade também. Que a gente vai respirar amor como a gente respira ar agora.
A gente não vai precisar dessas leis aí para orientar a gente, né? Acho que isso entra na regeneração, né? A gente não vai precisar tanto dessa... Não vai precisar tanto, mas a regeneração ainda não é um mundo feliz, né? Digamos, é a harmonização de tudo que a gente fez nesse plano de inconsciência, de egoísmo, de orgulho, de querer se dar bem em cima dos outros, né? Então, todo esse estrago ficou registrado no nosso inconsciente e precisa ser limpado isso. Precisa ser limpo, harmonizado, ressignificado. Então, o que a gente falou das religiões, né? De todas elas, essa ideia está presente lá, né? Não fazes aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Então, o princípio, a ideia original que cada um dos profetas ou dessas pessoas que trouxeram essa religião, a fonte é única. O que a gente fez depois com esse conhecimento, a gente adaptou ele ao que a gente queria, né? No próprio catolicismo, a gente tinha a orientação de amar ao próximo como a si mesmo, de perdoar 70 vezes 7, de amar os inimigos, e a gente fez as cruzadas, a gente fez a Inquisição, esquecendo esses aspectos que estavam lá no princípio da religião. Então a gente fez vista grossa porque não interessava e apenas pegou alguns aspectos que interessavam para a gente. E assim todas as outras grandes religiões também, porque foi o ser humano que deu continuidade. Veio a semente e a gente não cultivou como deveria. Alguém pela primeira vez no estudo de segunda? Ok, sejam bem-vindos. Então, o que a gente traz aqui são aspectos práticos que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para se libertar de dificuldades, entender por que a gente está vivendo com elas e que daqui para frente a gente consiga assumir o controle da nossa vida e se libertar dessas dificuldades que não são mais necessárias no plano de regeneração que a gente está entrando agora. Então, a lei de causa e efeito é aquela lei lá do amar ao próximo como a si mesmo, que a gente viu aqui. As leis do psiquismo é como funcionam os meus pensamentos, porque eu vivo dessa forma, porque eu penso dessa forma, porque eu tenho essas reações frente a tais situações. Então, porque eu vivo assim? Entender que existe uma lógica, uma lei que regula isso, e que eu posso assumir o controle disso. E a lei de sintonia vibratória. Tudo que eu penso, eu estou atraindo situações semelhantes. A física quântica trouxe um documentário, O Segredo. Eu fiz um resumo dele, na próxima segunda eu vou passar para vocês. Então, ela fala dessa lei de sintonia vibratória. Ou seja, tudo que eu penso, eu estou impregnando o que está ao meu redor. Estou atraindo situações semelhantes. Aqui é a pesquisa do Masaru Emoto. Ele pegou a mesma água pura, botou em frascos diferentes com uma etiqueta. Então, cada pessoa que passava ali aquela etiqueta entrava em contato com o conteúdo emocional, o sentimental daquela etiqueta e deixava impregnada a energia na água. Então, veja a diferença de você iniciar o dia agradecendo ou iniciar o dia com raiva. O nosso corpo é 70% água, daí a gente reclama porque está doente, né? Ou seja, a sorte é que o nosso corpo ainda é muito robusto, ainda consegue se defender muito bem. Tem mecanismos automáticos de defesa, de manutenção, que impedem que a gente o destrua mais rapidamente, porque a gente vive inconscientemente, vive bombardeando o nosso corpo com energias deletérias, com sentimento de vingança, de raiva, e isso não prejudica só o outro. O nosso corpo está mais próximo da fonte de irradiação desses pensamentos. É o que mais vai se beneficiar se for de agradecimento, ou o que mais vai se prejudicar se for uma vibração ruim.
E aqui ilustra o nosso inconsciente. Então, tudo que eu vivi no passado fica registrado no meu inconsciente, esperando uma ressignificação. As vidas boas, não. As que souberam respeitar, que aprenderam que andaram de acordo com essas leis universais, não precisam desse trabalho. Elas estão no nosso inconsciente. Diga, Neuza. De novo. Por favor, Jéssica Tainá. Então, essas consciências ficam no nosso inconsciente. Apesar do nome inconsciente, esse inconsciente é relacionado a mim, que não percebo conscientemente o que está no meu inconsciente. Mas as consciências, é muita consciência aqui, as consciências que vivem no meu inconsciente vibram ativamente e eu sinto a vibração delas. Só não consigo perceber diretamente de quem vem, mas sinto a vibração de não aceitação. Por exemplo, se aquela primeira impressão que você tem da pessoa vem do meu inconsciente, do que a gente já viveu antes. Então vai vir de se essa vibração é agradável ou se não. Então você pode ter uma má primeira impressão, porque lá no passado vocês se desentenderam. Então essas consciências, via de regra, conduzem a nossa vida, as nossas emoções. Porque a gente não está consciente disso, a gente não entende que isso existe, que isso nos influencia. E aí acha que é o meu pensamento e eu sou assim mesmo e eu vou vivendo assim. Ok, pessoal? Estamos chegando ao término do horário. Alguma colocação? Vamos encerrar com passe coletivo. O pessoal da casa ligado aos passes pode se posicionar nas laterais. Passe é uma transmissão de energias mais sutis, energias do mesmo teor vibratório de pensamentos, ou de emoções. Então essas energias podem fazer uma limpeza emocional, pode drenar, pode harmonizar os nossos campos de energia, de bloqueios energéticos que possam estar causando algum tipo de dificuldade, até mesmo física. E numa casa espiritualista ela é temperada também pela espiritualidade, que sabe o que a gente está passando, o que a gente precisa. Então a gente já está em tratamento quando entrou aqui no auditório. Não é só no momento do passe ou do atendimento que a gente é atendido. A partir do momento que a gente está aqui, se a gente se coloca em posição receptiva, a gente já começa a receber essa harmonização, esse preparo. Então, sentindo essa energia descendo do alto da cabeça, percorrendo todas as células, deixando em cada uma a energia que cada uma precisa para o seu funcionamento saudável, dissolvendo qualquer acúmulo de energia densa, nos sentindo leves, saudáveis, percebendo novamente a vida colorida, reacendendo os sonhos que a gente tinha lá atrás, que a gente esqueceu por conta da tribulação diária, resgatando os valores. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Quem estiver aí na terceira presença e precisar de atendimento, pode permanecer no auditório que a gente vai fazer os agendamentos agora. Uma boa noite e uma boa semana a todos.